Olá, meus amigos, boa noite. Mais uma terça-feira aqui no Compartilhando Ideias, com alguns minutinhos de atraso. Então, você, quando começar e entrar, já pode compartilhar para todo mundo ter acesso a essa live que traz informações muito relevantes. Quem não quer cuidar da saúde? Mas como fazer? Eu não tenho dúvida que a palavra câncer assusta muitas pessoas, muitas mesmo. E, enfim, mas é preciso enxergar, é preciso lidar, é preciso ter consciência o que fazer, o como fazer para se prevenir, mas também, se ocorrer, como lidar e como identificar também. Pensando nisso, gente, trouxemos uma grande especialista, uma oncologista que, além de professora universitária, trabalha aqui na região, e aí eu vou fazer até o merchandisingzinho, porque trabalha lá no Hospital do Inja, no Hospital Santa Cecília, e se trabalhar em outros locais, fica à vontade, tá, doutora? Que veio aqui gratuitamente nos dar essa informação de grande relevância pública para colaborar com todos vocês que assistem. Então, gente, assiste, vai lá, compartilha. E lembrando, no último dia 4 foi o Dia Mundial do Câncer, onde o mundo todo desperta ações para despertar consciência, não só quanto ao tema, mas também quanto à prevenção. E aí, no nosso olhar e a nossa colaboração, foi trazer a doutora Heloísa aqui, que eu vou pedir para que ela se apresente para vocês. Doutora, boa noite. Boa noite, Marco. Boa noite a todos que nos assistem. Essa tecnologia nova das mídias digitais ainda me confunde um pouco, né? Mas acho que assistem mesmo, né? Isso. Eu sou, assim, old fashion, né? Eu não tenho Facebook, nenhuma mídia social, então vou pedir desculpas, assim, de antemão se eu cometer alguma gafe. Como o Marco já disse, eu sou oncologista, né? E trabalho aqui na região, trabalho na rede pública e na rede privada, nos hospitais que ele já citou, e também eu sou professora, né? No Unifoa, e faço lá uma interface com os alunos da medicina, nas áreas de oncologia e epidemiologia. E eu estou muito feliz com o convite, quero agradecer muito ao Marco pela oportunidade, né? E também parabenizar pela iniciativa, porque você imagina, quem é de nós que fica hoje em dia, né? Perdendo, entre aspas, investindo seu tempo para conscientizar, para trazer informações de qualidade, para trazer a verdade à luz dos fatos, como eu dei uma bisbilhotada a respeito do seu currículo e descobri que o seu canal é muito, assim, esclarecedor, inclusive tem uma veia forte aí de combate à corrupção, então eu fiquei muito à vontade em aceitar o seu convite e agradeço muito pela oportunidade. E eu acho que a gente precisa muito falar desse tema, né? Eu acho que pode parecer assim, poxa vida, o câncer é uma coisa que assusta e a gente não quer falar, quer adiar, não quer se deter sobre o assunto, mas é importante, porque primeiro que entendendo sobre o câncer é a melhor maneira que a gente tem de correr dele, de se proteger, de se afastar e buscar tudo aquilo que a gente é capaz de fazer que pode dar resultado. E num segundo momento, caso você se depare por uma questão de envelhecimento ou talvez por alguma questão genética com algum diagnóstico, que você saiba exatamente como fazer, ou se for na sua família, que você possa ajudar. E é interessante, Marco, eu falo muito, né? Então você acha que eu estou falando muito, Não, que ótimo. mas eu achei tão interessante, Marco, seu canal, que eu pedi seu currículo, né? E aí falaram, que ele combate a corrupção, explica muitas ideias sobre questões de investimento público. Então, eu achei super legal esse link. Falei assim, o que câncer tem a ver com corrupção, né? Então, tem tudo a ver, tá? Então, eu quero colocar aqui meu ponto de vista. Hoje, a gente tem estatística brasileira, estatística nacional pública, né, no site do INCA, de que são esperados 625 mil novos casos de câncer ao ano, todos os anos. Desses novos casos, a gente infelizmente tem uma estatística de que em torno de 250 mil pessoas desses casos novos irão evoluir para o óbito. Então, eu fico pensando, poxa, mas no passado nós tínhamos 500 mil casos, hoje nós temos 625 mil casos. No passado a população brasileira era 180 milhões, hoje ela é 220 milhões. E o governo brasileiro continua investindo o mesmo percentual do PIB que ele investia há 20 anos atrás.
Então, eu acho que todos nós podemos entender que essa conta não fecha. Eu tenho muito mais pessoas precisando de assistência, eu tenho uma assistência que evoluiu muito em tecnologia, eu tenho muitas novas tecnologias, eu tenho muitos novos procedimentos, mas o dinheiro que o governo continua destinando é o mesmo. Então, naturalmente, que eu vou ter um déficit na assistência. E aí, onde é que entra essa história da corrupção, né? Uma vez interessante de entender isso, e que todo brasileiro pode e deve fazer, é entender e combater a corrupção para que sobre mais dinheiro, para que a gente possa ter mais assistência para a nossa população, para os nossos usuários do Sistema Único de Saúde. Então, essa era a primeira coisa legal que eu achei do seu canal e das suas iniciativas. Doutora, o Brasil ele tem um desencontro muito grande de informação e acesso à cultura e educação. E aí, por conta disso, e por conta da grande jornada de trabalho dos brasileiros para sobreviver, a gente acaba, muitas das vezes, não cuidando daquilo que é de todos nós, que é da coisa pública, do patrimônio público, do dinheiro público. E aí a gente vê essas distorções, e aí as obrigações, a gente tem medo, consciência, vai lá e cumpre, mas no tocante acesso ao direito, a gente acha que é quase um favor, sabe? A gente fica feliz quando alguém nos cumpre o direito, só que normalmente as pessoas vão lá, ninguém quer descumprir com as suas obrigações. Então tem que ter acesso a direito. Esse canal visa praticamente fomentar consciência, fomentar direito, e está totalmente aberto. A gente aqui não tem nenhum problema, não tem nenhuma restrição, não tem nenhuma preocupação com o que se vai pensar aqui. Nós queremos mesmo, são novas ideias, novos pensamentos, pessoas que vão estar colaborando aqui. Mas, vindo diretamente neste primeiro momento ao câncer, tem muita gente que alguns já teve, outros já leram alguma coisa, mas como que a gente define? O que é câncer, na verdade? Bom, câncer é uma doença que surge de uma proliferação, de uma divisão alterada da célula, né? Essa célula que deveria se dividir lentamente, se dividir a um período de tempo pré-determinado, já quando a gente nasceu. Então, por exemplo, uma determinada célula, ela vai se dividir uma vez por dia, ou vai se dividir uma vez por mês. Mas essa célula sofre uma alteração, entre aspas, ela perde um freio, e que a gente chama isso de mutação, né? É uma mutação na hora da divisão celular, uma mutação num determinado ponto do gene, uma mutação genética. Diferente do que muitos pensam, essa mutação, ela não é somente herdada pelo gene familiar ou pela questão familiar, mas essa mutação, na maioria das vezes, é adquirida ao acaso, é adquirida de forma esporádica. O que quer dizer isso? Nós não sabemos quando essa mutação vai acontecer ou em quem ela vai acontecer. E aí essa mutação, esse desordenamento, né, dessa divisão celular, leva a uma proliferação alterada ou demasiada da célula, que passa a formar nódulos no primeiro momento, e à medida que esse processo não é freado, não é controlado, através das terapias anti-câncer, isso então vai crescendo, podendo se acumular a tumores, e esse tumor que nasce num determinado órgão, ganha então o poder de se alojar em outros órgãos, com essas células doentes e alteradas viajando através da corrente sanguínea. Então, essa proliferação celular aumentada, enlouquecida, é o que dá origem a essa doença, né, do ser humano, chamada câncer. Então, a gente tem fatores que contribuem para isso: exposição ambiental, que nós chamamos de fatores carcinogênicos, como, por exemplo, exposição excessiva à luz do sol, uso de tabaco, a exposição excessiva às bebidas alcoólicas, são fatores sabidamente carcinogênicos. Ou fatores genéticos, né, que podem ser herdados. Exemplo mundialmente conhecido, Angelina Jolie, que tem uma mutação num gene, que ela precisou fazer uma cirurgia profilática para não desenvolver o câncer nos órgãos onde aqueles genes eram mutados. Muito bem, Marco. Não, bacana. Olha, o pessoal aqui já está vibrando aqui, muitas perguntas com interação, bem bacana. Você tocou em 2 pontos, doutora, muito interessante. O primeiro, que a gente pode adquirir pelos hábitos ali, pela interação cultural. E aí, para você que está assistindo, o que é isso, entendeu?
seu modo de vida ou suas práticas podem desenvolver câncer. E aí ela deu alguns exemplos, né? Que é a exposição ao tabaco, então quem fuma, muito cuidado, isso pode desenvolver. Excesso de álcool também, então cuidado com a cervejinha extra final de semana. Tem diferença entre a cerveja, destilado? Tem uma acentuação maior, doutora? Olha, Marco, essa é uma ótima pergunta. Você sabe que nós sofríamos com essa dúvida até o ano de 2018, quando foi publicado um grande estudo americano que pôs fim a essa dúvida. Então, ele estabeleceu uma correlação entre as bebidas, né? Então, tem a medida nos Estados Unidos que é a onça, né? Aqui, quando a gente compra o produto, vem escrito em português, no rótulo, OZ, né? Então, é a medida que foi adotada nesse estudo e que a gente, então, passou a usar para explicar aos pacientes. Então, você tem que fazer a conversão da onça para os ml. Então, se você bebe uma cerveja, corresponde a uma dose que foi estudada, 360 ml. Então, 360 ml de cerveja equivale a 30 ml de bebida destilada. Ambos aí correspondem a uma dose. Então, se você beber uma cerveja, equivale a uma dose de uísque. Se beber uma dose de uísque ou uma cerveja, vai dar no mesmo. O problema é quando você extrapola nas quantidades, né? Em ambos os casos. Então, o que foi considerado uma ingestão segura, que aumentava muito pouco o risco de câncer, de acordo com esse estudo? Seria até 2 ou 3 doses, que seria 2 ou 3 latinhas de cerveja, ou 2 ou 3 doses de uísque para a mulher por semana. E o dobro disso para o homem. Então, se a mulher ingere 2 ou 3 doses de bebida alcoólica por semana, aumenta muito pouco ou de forma desprezível o risco de desenvolver câncer por essa razão. E o homem, o dobro disso. De 4 a 6 doses por semana. Gente, é semana, não é por dia. Por dia não, é por semana. Então prestem atenção aí, gente. Né? Vamos E essa usar. é muito delicada, sabe? Porque eu acho assim, a gente pode adotar um sistema que é one fit, one size. O que significa isso? Uma coisa serve para todo mundo? Não, não serve. Então, eu posso, como médica, simplesmente adotar um padrão assim, olha, de responder de uma maneira mais simples. Não pode beber. Sabe, Marco? Eu podia dizer isso. Gente, não pode beber. Só que isso vai trazer uma dificuldade muito grande. Algumas pessoas relatam que a bebida em pequena quantidade relaxa, ou que a bebida em pequena quantidade é um veículo social para ela. E aí eu digo que não, essa pessoa desiste de conversar comigo. E daí ou vai me esconder, me omitir, né? Ou vai buscar outras fontes de orientação. Então, é preferível que a gente olhe para a individualidade do sujeito, do paciente, e tente ali encontrar uma maneira que vai atender um pouquinho as necessidades dele, mas à luz aí dos dados da ciência, deixando bem claro que existe sim uma associação de risco. Bacana. Tem uma pergunta aqui, fugindo um pouquinho desse contexto aqui. Peterson, grande meu professor, uma pessoa que eu busco bastante orientação aqui. Professor, em nossa região há um bom serviço público de atenção ao câncer? Como a centralização dos serviços oncológicos pode agravar a vulnerabilidade da população sob risco? Olha, Peterson, muito obrigada pela pergunta. Essa é uma questão sensível, né, também para nós. A gente sabe que existe carência hoje, superpopulação dos serviços destinados ao tratamento, ao atendimento dos usuários do SUS. Em relação à questão oncológica, na região nós estamos privilegiados. Nós temos um serviço, que é a Unidade de Atendimento de Alta Complexidade, a sigla usada no Brasil inteiro é UNACOM. Então, Volta Redonda tem UNACOM, Barra Mansa tem UNACOM, Vassouras tem UNACOM. O INCA, por sua vez, é um nível maior de complexidade. Ao invés de chamar UNACOM, ele chama CACOM. O UNACOM é a unidade de alta complexidade. O CACOM é o centro de alta complexidade para atendimento aos pacientes oncológicos. Então, aqui na região nós temos sim, mas a gente tem alguns defeitos, não na nossa região, mas do modelo brasileiro de atenção. Essas UNACOMs, essas unidades, são qualificadas, preparadas para atender as 4 principais neoplasias daquela região, as 4 mais prevalentes, que são mama, próstata, tumores do trato gastrointestinal e tumores ginecológicos.
Fora isso, a pessoa realmente é aconselhado que ela se desloque para buscar um atendimento no CACON, no centro de referência maior, onde vai ter todas as áreas. Isso é um ponto, né, que eu acho que é vulnerável, que é sensível, que atrapalha. O outro ponto é que eu acho que, invariavelmente, as UNACOMs, embora haja, né, mais de uma na região, mas pela grande procura, pela grande demanda, pelo grande aumento da incidência das neoplasias, também acabam ficando sobrecarregadas essas UNACOMs. Também, hoje, já existe uma pequena fila de espera para elas. Um outro ponto interessante é que você tem uma dificuldade muito grande para chegar ao diagnóstico, hoje no Brasil. Essa dificuldade hoje para o diagnóstico ela é quase que maior, ou é maior em algumas áreas, para chegar ao tratamento. Então, vamos dar um exemplo para todo mundo entender. Uma determinada pessoa, um determinado sujeito, percebe uma alteração. Vamos supor, uma mulher percebe uma alteração na mama. A partir disso, ela precisa ir à unidade básica de saúde, precisa fazer uma consulta, precisa ter uma requisição com pedido de mamografia e ultrassom. Depois que ela faz a mamografia e ultrassom, ela volta a essa unidade. Dessa unidade, ela é referenciada para a unidade de cuidado secundário. Aqui na cidade, nós chamamos de policlínica. Depois que ela vai na policlínica, lá o médico vai solicitar a biópsia. E daí ela é referenciada para outro local ainda, para fazer a biópsia. Somente quando ela volta com essa biópsia que ela é referenciada para a unidade UNACOM, unidade de alta complexidade para o tratamento. Então, você vê que o sujeito passa por várias etapas, isso acaba ficando burocrático e demorado, levando a um atraso para chegar na UNACOM. E quando chega na UNACOM, ocorre que também já tem uma demanda excessiva e acaba tendo também uma espera. Né? Então, isso que eu vejo hoje aí como pontos negativos da assistência. Mas a gente não pode deixar de lembrar que muita coisa melhorou. Então, Peterson, você perguntou dessa questão da assistência, eu fiz um levantamento recente, hoje a gente tem 340 unidades de atendimento no Brasil. E olha que notícia boa, dessas 340, 58% estão no interior, não só mais restritas às capitais. Então, olha como isso mudou, olha como isso melhorou, olha como está pulverizando a assistência. Acho que a gente não pode deixar de reconhecer os pontos positivos, né? Com certeza. Doutora, tem uma pergunta aqui interessante. Primeiro, obrigado pela exposição. E aí, gente, quem governante, sempre se atente, descentralize o serviço público sempre que puder. Porque o serviço público é feito para todos, não para a maioria que tem acesso, que tem recurso econômico. Sempre que puder, se esforce um pouco mais. É de vida que a gente vai estar falando aqui. E aí ficamos felizes em saber que a região tem uma boa cobertura aqui desse diagnóstico. Quanto mais cobertura, diagnóstico cada vez mais precoce, né? Que eu acho que é determinante aí para o tratamento. Tem a pergunta, doutora, que eu vou fazer aqui. O André está perguntando o seguinte: quais são os 5 piores alimentos que podem desenvolver câncer? André, então, olha que pergunta difícil. Eu vou responder para você assim de uma maneira bem forte, para você refletir bastante. Ó. Eu vou te dizer os 5 alimentos. Tudo que você comprar no supermercado e que você não precisar trabalhar, manipular, preparar, processar na sua casa é ruim, tá? Então, exemplo maior, embutido. Chegou lá, comprou, já vem fatiadinho do mercado, chegou em casa, só tirar e comer? Pode desconfiar. É alimento da lista de produtos perigosos da Agência Internacional de Pesquisa no Câncer. A sigla é mundialmente conhecida como IARC, IARC. Então, alimentos que você não precisa preparar em casa. E aí, os embutidos, com isso vem o fato dele ser processado, o excesso de sal, o excesso de conservantes, todas essas coisas. Além da gente falar dos alimentos que são perigosos, então, tudo que você compra no pacotinho, você abre o pacotinho, come o chip, o salgadinho, o biscoitinho crocante de manteiga, todos os processados, né? Tudo isso aí. Uma outra coisa que também recentemente entrou é a carne vermelha. Ela também está associada, mas existe uma relação de dose e resposta, né? Seria uma relação parecida com a bebida alcoólica, realmente aí é o excesso que vai prejudicar. Mas eu queria aproveitar a sua pergunta, André, para falar uma coisa muito importante. Tão importante e nocivo é o que entra pela boca, quanto importante e perigoso é o que não entra pela boca. Então, não comer frutas,
não comer verduras, não comer alimentos frescos, não comer cereais, não comer produtos integrais, isso tem o mesmo peso do que você comeu errado. Não é que se você comeu o que é saudável, anula o que não é saudável, de jeito nenhum. Mas um erro é ingerir coisas carcinogênicas, e o outro erro é deixar de consumir coisas protetoras. Bacana. Eu acho que ficou bem explicado. E aí vamos se atentar, gente, o que é natural, o que vem da terra, muito mais saudável, né? Eu acho que basicamente aquilo que a gente planta, colhe, é o que vai dar para a gente qualidade de vida. Doutora, há outro meio de prevenção sem ser alimentação? Ah, sim. Ótima pergunta, né? Ainda bem que você tem aí um guia para a gente não se perder. É muito importante a gente pensar no corpo da gente, né? Como uma empresa, ou como uma unidade funcional, ou como alguma coisa que vai te proteger dos perigos. O próprio corpo se autoprotege. Então, é importante o que vai virar, é importante o que vai vir pela boca, e é muito importante o estilo como um todo, o estilo de vida saudável. Então, número um da lista, atividade física. Então, atividade física é importante. Se for falar os motivos pelos quais atividade física é importante, a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, vou resumir, vamos botar só alguns mais importantes. Atividade física vai fazer um remodelamento ósseo que vai te proteger de doenças ósseas. Vai promover uma proteção do músculo cardíaco, que vai trabalhar, que vai se tornar mais forte, mais preparado, mais qualificado. Atividade física vai liberar endorfinas, que vai te deixar com uma sensação agradável, de bem-estar, que poderá até te ajudar a enfrentar problemas que você terá ao longo do dia. E, por último, relacionado diretamente ao câncer, ela tem uma tendência de te deixar mais magro ou menos gordo. E a gordura produz substâncias que estão relacionadas a um estado inflamatório permanente do organismo. Esse estado inflamatório permanente, ele favorece o surgimento do câncer. Então, gente, olha que interessante. Não estou falando nada de estética, de vaidade ou de beleza. Estou falando que a gordura é um órgão, é um tecido, capaz de produzir uma substância ou várias substâncias que podem deixar o nosso organismo num estado de alerta, de inflamação. E por isso mesmo mais vulnerável a desenvolver ou a sofrer aquela mutação que eu falei lá na primeira pergunta do Marco, a se transformar numa célula desgovernada que pode vir a formar um câncer. Então, extremamente importante. E eu brinco todo dia, todos os dias, dezenas de pessoas me fazem essa pergunta. Eu falei assim, se eu só souber isso e falar para todo mundo, eu não estou contribuindo, porque está escrito lá no jornal, ela lê. Então, eu tenho que criar meu próprio jeito de convencer as pessoas da importância disso. E eu inventei um jeito para mim. E eu falo assim para as pessoas, para os meus pacientes, para os meus amigos, para os meus colegas que me perguntam. Eu tenho meu corpo, né? E o meu corpo é a minha empresa. É como se eu trabalhasse na minha empresa. E na minha empresa, ela precisa estar bem para dar lucro, para poder pagar os empregados. No caso, os empregados são as minhas próprias obrigações. Então, se eu acordar cedo, todo dia, e a primeira coisa que eu fizer for cuidar de mim, eu acho que vai sobrar mais lucro, vai sobrar mais reserva, vai sobrar mais condição para eu ter uma melhor abordagem para as demandas ou para os déficits ou para os problemas que surgirão ao longo do dia. Eliminando aí de uma vez por todas, sem chance de réplica, essa história de que não tem tempo para se exercitar, né? Porque isso não pode. Isso não pode mais. Pois é, eu ganhei uns pezinhos esses dias, agora fiquei sem graça aqui. Mas olha, eu vou te falar, eu adoro contar essa história, Marco. Os meus amigos todos falam comigo isso. Eu estou tentando perder 4 quilos, tem 20 anos, sabe? Então isso já virou um meme. Poxa vida, Heloísa está tentando emagrecer. E aí eu falo, todo dia eu respondo, gente, mas tentando emagrecer 4, eu não ganhei nenhum. Mas emagrecer, eu falo para você, Marco, beira as raias do impossível. É muito difícil. E reconfortou agora. Vamos tentar não ganhar, gente. Essa é a ideia. Bacana. Tem outra pergunta aqui, eu acho que ficou até meio técnico, não sei se vai conseguir. CAT3 vira câncer?
CAT3 não vira câncer, né? É uma lesão suspeita, mas provavelmente benigna. Ela não vira câncer, a lesão CAT3 em si não vira câncer. Mas o que precisa saber, primeiro, é ter certeza que ela é CAT3, porque tem muito erro de ultrassom, muito engano no exame, muito engano de interpretação. Então, a primeira coisa é uma boa avaliação de um profissional qualificado, né? Isso é muito importante, garantir que é CAT3 e fazer o acompanhamento, porque se o CAT3 sofrer uma transformação, vai dar tempo de você operar, de você retirar antes que isso seja câncer. Isso é um ponto. O outro ponto é, uma pessoa propensa a ter o CAT3, também ela pode ser propensa a ter outras alterações. Então, reforçando, o que precisa no CAT3? Infelizmente, é imprescindível manter o acompanhamento com mamografia e ultrassom. Bacana. Vamos lá, fazer o uso do micro-ondas pode desenvolver câncer com o passar dos anos? Bom, essa é uma coisa que não está totalmente respondida. O que nós temos certeza hoje é assim. Muitos produtos que você leva ao micro-ondas, recipientes de plástico, né, recipientes inadequados para micro-ondas, quando expostos à ação do micro-ondas, vão se desintegrar microscopicamente em outros produtos que são carcinógenos. Então, isso já é uma verdade. Você precisa realmente se certificar de que você está usando o recipiente correto. Agora, o micro-ondas per si, nós estamos ainda em aberto. Estamos os demais aparelhos ali, fritadeira elétrica, airfry, panela elétrica, não tem ainda nenhuma conclusão. Eu tenho muita dúvida sobre isso, eu tenho pé atrás. Acho que é tudo muito novo. E eu queria muito aproveitar o seu momento aqui para eu falar uma coisa que eu sou missionária, da qual eu sou missionária, que é a pesquisa. Então, nós começamos a airfry agora. Vai levar um tempo. Não adianta vir a autoridade máxima dizer que sim ou que não. Eu, como estudiosa dos temas, né, relacionados à pesquisa, eu sei que isso vai levar um tempo para a gente saber. E eu queria, assim, compartilhar o meu testemunho. Eu não uso, a minha casa não tem airfry. A minha casa não tem esses produtos. A gente tem um micro-ondas, aí um amigo, que eu até dei aula para ele, nós ficamos muito amigos, e ele se formou, e hoje ele é um grande cirurgião aqui na cidade. E no Natal ele veio aqui em casa, me dar um abraço, entrou na cozinha e falou: Heloísa, o seu micro-ondas não está combinando com a sua cozinha. Então, quer dizer, nós não usamos, né? Então aquilo fica ali, amarelado, velho, ninguém nem percebeu. Acho que há que se ter, sim, muita desconfiança com isso. Um pouquinho de prevenção não faz mal, um pouquinho de redobrar os cuidados, eu acho que não faz mal algum, né? Um pouquinho de bom senso. Olha, meu amigo e professor Peterson fez uma pergunta aqui interessante. Entendeu? Professora, se a senhora fosse secretária de Educação por um dia, pensando na articulação educação-saúde, qual medida a gestora Heloísa executaria? Adorei a pergunta. Essa é uma pergunta bem, como é que eu posso dizer? Uma pergunta que dá margem a vários tipos de resposta. Eu vou responder como se eu estivesse no Canadá, viu, Peterson? Sim. Você perguntou, eu vou responder. Eu ia investir em pesquisa. Eu ia colocar... As pessoas estão morrendo hoje sem comida. Eu falo, eu quero pensar num amanhã cheio de glória, de vitória, com menos incerteza. Eu enxergo a pesquisa básica, pesquisa clínica, como como único instrumento, Marco, de libertação para questões enclausurantes que a humanidade hoje vive. Então, para quem não acompanha muito a minha jornada, eu sou pesquisadora, eu montei um centro de pesquisa dentro do INJA, e a gente consegue hoje participar de estudos internacionais, trazendo para muitas pacientes a oportunidade de fazerem parte de um protocolo de estudo internacional, que para elas é uma oportunidade ímpar, que impacta diretamente no resultado delas, mas que impacta no resultado de todos nós, porque é através desses estudos que a gente descobre o que realmente importa, o que realmente a gente tem que fazer, o que realmente é bom. Então, eu enxergo a pesquisa como libertação para as nossas mazelas, assim, da questão científica. Acho que só vamos ter eficiência de verdade aquilo que a gente pesquisa, porque após pesquisar a gente pode planejar
informação adequada. Então, as pessoas acham que esquecem, porque nós brasileiros estamos tão sucateados, tão judiados, tão amassados pelas questões sociais e sobrecarga de trabalho, como você falou no início, e a gente às vezes para de pensar naquilo que é a prevenção, naquilo que é o planejamento hoje para um amanhã diferente, né? E eu penso assim na questão de educação e saúde. E queria te interromper, última vez, prometo. Queria falar de um evento que vai acontecer em Volta Redonda nos dias 24 e 25 de março. É um evento que eu estou organizando juntamente com o Unifoa, com os alunos da medicina, são vários alunos. A gente tem a participação direta ou indireta de cerca de 100 alunos. E nós vamos fazer um evento que é segundo simpósio sul-fluminense em pesquisas clínicas. Então, a gente tem um evento na sexta-feira que é dedicado ao público leigo, tá? Nós vamos divulgar um número de telefone, um WhatsApp para inscrição, mas é para você ir lá tirar dúvidas, se informar o que é pesquisa, o que é câncer, como que é o tratamento, e o segundo dia voltado para a formação de médicos. Bom, pode ficar à vontade, pode divulgar à vontade, a nossa página é justamente para isso, tá? Fique muito à vontade. Com você, os dados, para você me ajudar. Pode mandar que a gente vai divulgar. Tem algumas perguntas aqui e nem sempre as pessoas têm acesso ao médico. E principalmente quem é o usuário do SUS, demora muito para ter acesso. Então, a gente tenta dar voz aqui e depois eu vou pedir para que continue a explanação. Eu só queria dar essa oportunidade para as pessoas. Vamos lá. O adoçante faz mal à saúde? Qual a diferença do açúcar mascavo e o adoçante? O adoçante faz mal para a saúde, sim, tá? Ele acumula gorduras em pontos em que a gordura não deveria ficar. Além disso, ele é um produto químico que se acumula na bexiga. Assim, muitas pessoas acham que vão resolver um problema. Parou de usar o açúcar e canaliza sua energia 100% no adoçante, sem se preocupar com a quantidade, porque ele não engorda. Então, isso não é ok. Eu oriento, eu aconselho, eu ensino, eu sugiro que a gente não use adoçante, tá? Então, por exemplo, eu tomo café sem açúcar e sem adoçante. Eu adorava café com açúcar, entendi que isso era um problema, e aí fui pesquisar sobre adoçante, igual você está fazendo agora. Acho que é a Tainá que perguntou, né? Foi Tina? Tina que perguntou. Então, Tina, eu ia fazer igual você, igual você está perguntando. Eu pensei, vou me jogar no adoçante. Entendi que não podia. Nos primeiros dias foi difícil, mas eu consegui me acostumar a tomar o café sem açúcar, sem adoçante e sem açúcar. Então, não é uma solução trocar. E o açúcar mascavo é mais saudável. Agora, há que ver que se você tem acesso. Interessante em relação ao açúcar, gente, é você não trocar por nada, não. É tirar mesmo. Usar o mínimo possível, né? Mínimo possível. Pois é, eu adoro café. Olha aqui. Tem uma pergunta interessante aqui. Doutora Helena, nós que dependemos do SUS, demora muito para conseguirmos um médico. Olha, acabei de falar. Os exames para conseguir saber se temos um câncer ou outra doença. O que podemos fazer até conseguir um médico? Há algum exame precoce que você consegue analisar? O corpo dá alguma dica? Olha, isso é bem delicado, porque o que você pode fazer, o seu dever de casa, nós todos podemos fazer, com ou sem acesso ao médico, primeiro de tudo, fazer a nossa obrigação, que é evitar os produtos ruins, evitar as coisas ruins, fazer atividade física, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é assim, precisa ficar atento aos sinais do corpo. Então, Nils, olha que interessante. Vou te dar um exemplo que acontece comigo todo dia. A pessoa chega para mim e fala assim, doutor, eu estou sentindo uma queimação no estômago quando eu tomo café. Eu quero fazer uma endoscopia. Eu demorei muito para chegar nessa consulta com você e eu quero que você me peça uma endoscopia. Aí eu argumento com essa pessoa assim, Nilza, mas vem cá, você já sabe que é o café que está te dando a queimação. Não é muito mais interessante parar de tomar café ou diminuir ou tomar nas horas corretas, ao invés de fazer uma endoscopia? Porque você vai fazer endoscopia, ela vai mostrar que você está com gastrite. Mas aí você não vai, aí você está tranquilo porque é gastrite e vai continuar tomando café, e o café vai continuar aumentando a gastrite até que um momento essa gastrite vai virar úlcera, essa úlcera pode sofrer uma malignização e vir a desenvolver um câncer.
Então, precisa entender e separar o que o médico pode fazer pela gente e o que a medicina pode fazer pela gente, o sistema, e o que a gente pode fazer pela gente mesmo. Então, isso daí já mata, eu acho, 80% dos problemas. Você assumir para você mesmo que você vai fazer sua parte, boa parte da necessidade de ir ao médico, ela já vai sendo resolvida. Agora, se você, eventualmente, percebe que tem uma coisa diferente, vamos dar um exemplo bem contundente. Uma mulher na menopausa começa a ter sangramento novamente. Sangramento como se fosse menstrual pela vagina. Está completamente fora do alcance dela fazer qualquer medida que pudesse amenizar esse problema. Ela precisa obrigatoriamente, necessariamente, de ser vista pelo médico. Na hora que tem sintomas que você não pode fazer nada, então eu acho que a saída realmente é insistir na unidade de saúde, é pedir para falar com o gestor, é procurar os seus direitos, é explicar o seu problema, é preencher os 1.057 panfletos que existem disponíveis nas unidades, é fazer valer o seu direito, né? Mas eu acho que, eu insisto aqui, que a gente pode fazer muito mais pela gente do que a gente acredita. Bacana. Doutora, prevenção. Por que é importante? Por que surgiu o 4 de fevereiro, que é o Dia Mundial do Câncer? Por que a gente precisa falar de prevenção? Bom, a gente precisa muito falar sobre prevenção. A gente está muito sem informação. A gente, população brasileira, que eu estou falando. Sim. Sem informação sobre prevenção. Existem situações em que a prevenção ajuda, resolve, ou até mesmo elimina o câncer. E existem situações em que não há prevenção. Então, exemplo, câncer de pâncreas. O que eu posso fazer para prevenir um câncer de pâncreas? Rigorosamente nada. A partir do momento que eu nasci, e eu fizer atividade física desde o dia que eu nascer, e eu não tomar nenhuma gota de bebida alcoólica, e eu fizer tudo certinho, ainda assim eu estou correndo um risco de desenvolver câncer de pâncreas, um exemplo. Não há nada que eu possa fazer. Há outras situações que eu posso evitar. Eu posso evitar de ter um câncer de pele não me expondo nos horários não recomendados à luz do sol. Então, há momentos oportunos para prevenção. Eu tenho que prevenir a minha vida inteira sobre alguns tipos de câncer. Então, que cânceres que eu posso trabalhar na prevenção? Câncer de pele em relação à exposição solar, os cânceres relacionados ao tabaco, que são pulmão, boca, cabeça e pescoço. Tudo isso eu vou aminorar largamente se eu não fumar. Eu posso evitar câncer de colo de útero se eu fizer o preventivo corretamente, uma vez por ano, como manda o figurino, sempre com um médico, sempre orientando, sempre guiado pela consulta, insistindo na necessidade e na importância desse exame. Eu posso me prevenir com câncer de mama? Aí é uma questão super polêmica, porque o câncer de mama eu posso fazer mamografia. Quando eu faço mamografia, eu não estou evitando o câncer. Igual quando eu faço colo de útero, eu estou evitando, quando eu faço preventivo, eu estou evitando o câncer de colo de útero. Porque eu vou achar a doença numa fase em que ela ainda não é câncer. Vou tratar e vou ficar sem o câncer e sem a doença. Mas a mamografia não é esse o pensamento. A mamografia não é tão eficiente. Eu faço mamografia para achar o câncer mais cedo, quando ele já vai existir. Mas eu não consigo, com a mamografia, evitar o aparecimento do câncer. O que é o meu recado em relação à prevenção? É um tema complexo. Sim. Não adianta a gente achar que a gente entende, sabe, toma as decisões. Eu, como especialista na área, tenho milhões de dúvidas em relação à prevenção. Então, imagina todos nós, né? Todos que não ficamos o dia inteiro fazendo isso. O que eu preciso? Seguir aquelas que eu conheço, que são sabidamente eficazes. Mas é muito importante, que eu quero hoje aproveitar para dizer isso para vocês. Eu não posso terceirizar a minha saúde. Eu não posso pegar, eu faço mamografia, eu faço preventivo, e aí tá tudo bem, eu não vou ter câncer, eu não preciso fazer mais nada. Não é disso que se trata. Mesmo fazendo tudo, a prevenção vai repercutir numa pequena redução no seu risco de adoecimento. Ainda assim, você precisa continuar atento aos seus sinais e sintomas e, mais importante, sendo honesto com você mesmo, fazendo as coisas que você sabe que são corretas, que são boas e vão te ajudar a manter saudável. É muito pouco provável que hoje, né, em pleno 2023, haja muitas pessoas que não saibam, pelo menos o mínimo ali do que deve comer, do que pode, do que não é bom. Acredito que isso hoje está ao alcance da nossa mão no celular.
Então, acho que precisa ser honesto, né? E seguir ali o que a gente entende. Bacana. Vamos lá, mais perguntas sobre. Vamos lá, há muitas dúvidas entre o câncer maligno e benigno entre os leigos no assunto. Adriano Augusto fez a pergunta. Ô, Consegue Adriano, tirar essa? quando é câncer, já é maligno. A palavra câncer é sinônimo de maligno. Se for benigno, não é câncer. Não existe câncer benigno. Bacana. Leite faz mal? Não tem o leite não é um carcinógeno. Ele não é um fator de risco. Ele não é um alimento condenado, né? O que precisa entender assim, é que tipo de leite, se o leite está dentro da sua cota calórica, esses detalhes, mas que aí são individualizados. Mas o leite per si, leite não é um alimento condenado. Bacana. Evitar o de caixinha? Preferiu o Sim, pasteurizado? certamente, mas eu te pergunto assim, aqui na minha casa eu não consegui evitar. O quão difícil é isso no dia a dia, não é? Verdade. Bacana. Muita gente gostando, muito comentário. Olha, Doutora, tem essa pergunta de anterior aí que nós temos que responder. Olha, devemos evitar ao máximo os embutidos? isto. Não, nós não devemos evitar. Nós não podemos consumir de jeito nenhum. É mais que evitar. É tipo assim, ó, se tiver alguém comendo embutido ali, dá a volta, não passa lá perto, não. Porque vai ter tentação. Eu estou falando isso, gente, claro que de vez em quando eu como, tá? Que eu não resisto. Mas se ele entra lá no site da Associação Internacional de Pesquisa no Câncer, é alimento absurdamente condenado. Adeus pacotinhos, né? Sim. Tem um amigo meu que me liga sempre e fala assim: ó, você tá abrindo algum pacotinho? Eu falei, pronto, agora acabou. Depois daqui. Na hora, come um tomate, cozinha uma couve-flor, um pepino. Bacana, excelente sugestão. Depilação a laser faz mal, doutora? Não temos essa resposta. Eu acredito que não. Isso não é uma coisa que está no meu radar aí de perigo, não. Bacana. Doutora, o que mais nós precisamos saber sobre o câncer? Nós falamos de prevenção, a importância da prevenção, a diferença ali entre o maligno e benigno, quando é câncer, quando não é. O que mais que as pessoas precisam entender sobre o câncer? Acho que as pessoas precisam entender, Marco, assim, que o câncer é meio que inevitável, né? Sim, O envelhecimento da célula é o principal fator de risco para a gente ter câncer. Se a gente não morrer jovem e fizer todos os ritos de prevenção, possivelmente ainda assim, muitos de nós terão câncer. Então, acho que isso é uma ideia que precisa cair por terra, que o câncer é fatal, que o câncer é mortal, não é verdade. Hoje a gente tem uma experiência no ambulatório nosso aqui do SUS, um contingente imenso de sobreviventes, de pessoas que ficaram curadas. Então, é ser honesto consigo mesmo, fazer a sua parte. Porque se Deus lhe guarde um dia acontecer, você vai estar em paz com a sua consciência e forte para suportar o tratamento. E acontecendo, não é bicho de sete cabeças, não é o fim do mundo. E nós temos aí milhares e milhares e milhares de pessoas para testemunharem que ficaram curadas. Então, tem muito progresso, tem muita notícia boa, tem muita história boa para contar. bacana. Tem alguma relação? Perguntaram, limonada tem que ser sem açúcar? Eu acho que você começa treinando com café, que você chega na limonada. Eu já estou no nível hard de limonada, tá? Acho que você pode chegar lá. Acho que todos deveriam tentar. Bacana. Doutora, você não tenha dúvida como que é importante a gente ter pessoas com o mínimo de sensibilidade para ajudar as pessoas. A gente tem um Brasil muito desigual, onde umas pessoas têm acesso à ferramenta, à estrutura e até profissionais de saúde, outras pessoas nem tentam. Essa página aqui, em alguns momentos, a gente tenta diminuir essa diferença, esse encontro e dar informações. E aí, gente, lembrando que a doutora veio para cá de forma voluntária, gratuita, todos os demais convidados também, e aí a gente não tem palavra para agradecer. Mas não para de vir pergunta e eu vou esticar só mais um pouquinho. Vamos lá, condições de estresse e depressão, pode ser uma condição para o câncer? Há poucos dados comprovando isso, mas há dados comprovando, tá? Então, tem estudos comparando irmãs gêmeas, por exemplo, um grupo que passa, outro que não passa por estresse, então tem relação sim.
O difícil é a gente saber, né? Como é que a gente vai provar que foi a depressão e o estresse? Então, é meio empírico, mas tem, sim, essa suspeita. Sim. Então, gente, vamos ser felizes. Uma vez eu ouvi a frase, e aí eu não posso falar porque foi de um cachaceiro, por incrível que pareça, uma pessoa estava alcoolizada e falou o seguinte: olha, assim mesmo, meu filho, não procure essa vida, fuja dessa vida, não faça como eu, entendeu? Procure comer da terra e procure viver entre pessoas. Então, enfim, a gente falando sobre o câncer, mas ter a capacidade de se relacionar com pessoas é o melhor caminho para se evitar a depressão. E, enfim, se alimentar corretamente é o melhor caminho para a gente fazer dentro do possível para evitar o câncer. Lembrando que parte dele vem da condição genética e a outra parte é da forma como a gente interage com o mundo. Tem um depoimento aqui bacana. Enfim, o Leandro está falando que a sogra dele enfrentou e hoje segue em frente de forma saudável, ou seja, quem agora foi diagnosticado, não adianta ficar em depressão, fugir, correr, porque tem tratamento, dá para enfrentar, e há muitos e muitos casos aqui, e eu vou pedir para a doutora para mandar um abraço muito especial, não sei se ela está nos assistindo, mas a Judite Alberice, que já deu para a gente um grande depoimento aqui de resiliência e fé, enfrenta aí um CA, e eu tenho certeza, e como ela já expôs, não tem problema aqui mas a gente está mandando um forte abraço aqui e agradecendo a coragem que ela tem de lidar com o assunto e colaborar com a sociedade também. Então, a gente fica muito feliz. E doutora Heloísa, eu faço questão aqui, porque tem alguém aqui que foi seu paciente e está dando um depoimento aqui. A doutora Heloísa me curou e devo muito a você por hoje eu estar saudável, vivo. Muito obrigado, doutora. Sérgio Freitas. Que legal. Muito bom, muito legal. Muito feliz com essa troca, gente, de opiniões. A gente fica muito feliz e parabéns pela coragem aí, Sérgio. Segue adiante. Agora, atente às recomendações, né, doutora? Muita atenção sobre o que comer, praticar atividade física, enfim, e de preferência, vamos tentar viver uma vida simples e feliz, né? Doutora, para encerrar, quer deixar mais alguma recomendação? Olha, Marco, eu queria agradecer a você pela oportunidade, agradecer a todos que nos assistem e agradecer essas pessoas que vêm tão generosamente contar suas histórias aqui, fazer essas perguntas e interagir conosco. E mais que tudo, eu quero dizer que eu estou à disposição se você precisar de mim para qualquer outro momento de interação. Olha, ficamos muito felizes. É um desafio muito grande levar informações úteis às pessoas. E mais uma vez, assim, e aí falo por todos que estão aqui, porque assim está todo mundo muito alegre aqui, dando depoimento que está feliz, que gostou da live. Vou até passar mais um depoimento aqui. Vamos lá. Passei por essa situação, não posso dizer que tive câncer porque ele não era meu. Eu só passei por ele e hoje estou curado. Quando eu recebi a notícia, só pensei em viver. Que bom. Eu sei que a gente vai fugir um pouco do tema aqui, doutora, mas existem duas realidades. Uma é quando a pessoa se depara com o câncer, e o outro quando você assiste alguém que você ama, que você gosta, e se depara com isso. Gente, tem uma palavra: acolhimento. De afeto, carinho, que essa pessoa precisa construir resiliência, força. E tem... doutora é pesquisadora, tem alguns relatos aí que a fé humana tem capacidade de produzir até mesmo substância no nosso corpo. Eu não sei se a doutora sabe alguma coisa assim específica sobre o assunto, mas é importante que a gente enfrente todos os desafios acolhido por quem está ao nosso redor. Não faz sentido a gente ter um mundo tão povoado se ele não é conectado entre si. Então, a única razão da gente estar vivo é para viver socialmente, coletivamente, porque senão a gente viveria sozinho em ilhas separadas. E nada no mundo tem sentido sem ser para as pessoas. Então, carro, casa, bens, dinheiro, nada faz sentido sem pessoas. Então, assim, vamos tentar ao máximo cuidar dela, né, professora? Exatamente.
Bom, gente, eu vou pedir, nossa, eu parei aqui, voou. Muita gente dando obrigado, muita gente dando parabéns, alguns comentários. Eu vou pedir, gente, para falar que encerrei aqui, porque está chegando o nosso tempo. A doutora foi muito gentil em deixar aqui as suas contribuições, os seus ensinamentos para nós. Acabei aprendendo alguma coisa e, enfim, me impus aqui um dever de casa. Algumas dicas eu vou ter que me ajustar. Não temos palavras para agradecer, tá, doutora? Porque o mundo precisa de pessoas que doem um pouquinho do seu conhecimento para fazer do mundo um lugar muito melhor. E a doutora acabou de fazer isso nesse momento. E a gente aqui já vai lhe convocar num próximo momento a colaborar com o seu ensino. Lembrando que ela é professora universitária da Unifoa, né? Dá aula em mais alguma universidade? Não, só a Unifor tá bom, né? Já dá para distrair bastante. Bom, gente, então quem quiser saber mais, é doutora também em oncologia, no Hospital do INGE, no Hospital Santa Cecília. E aí a gente tem aqui alguns depoimentos aqui de pessoas que foram curadas aqui, graças à sua ação. Então, teve gente aqui que me deu depoimento no WhatsApp e pediu, assim, o sigilo, mas, assim, está lhe mandando um abraço muito profundo, porque, assim, tem um sentimento de gratidão muito grande. E nós também por essa live. Obrigado a todo mundo que participou. Me perdoe se eu deixei pular alguma coisa aqui, porque foram muitas perguntas, mas eu me comprometo em revisar aqui. Se alguma coisa faltar, eu vou tentar achar a resposta. E, doutora, mais uma vez, a senhora contribuiu para o mundo ficar um pouco melhor. E essas pessoas aqui estão muito felizes com o conhecimento, tá? Obrigada, gente. Boa noite, Marco. Boa noite a todos. Gente, boa noite. Até a próxima terça-feira no Compartilhando Ideias. Eu confesso que fico com saudade. Todos vocês são importantes, então não deixem de entrar, porque eu fico muito feliz de ter vocês aqui no canal, tá, gente? Muito obrigado. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.